Cumprimento os irmãos, que a paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estar gravando mais um vídeo para o canal. Que Deus venha cada dia mais abençoar a sua vida, toda a família. E as bênçãos do Senhor possam chegar cada dia mais até o nosso lar, até a nossa vida. Estaremos meditando a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 8, a partir do verso 18. Mateus, capítulo 8, a partir do verso 18, que diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Disse Jesus: As raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos disse: Senhor, permite-me que primeiramente eu vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Glória a Deus. O tema da mensagem desta palavra: o preço para segui-lo a Jesus. O preço para segui-lo a Jesus. Todos nós abrimos mão de algo para seguirmos a Jesus. E muitas das vezes é um alto preço. Deixar o pecado, as coisas que nos destroem, tanto por dentro como por fora, e às vezes consequências. Abrir mão nunca foi fácil, mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário abrir mão dos vícios, porque o vício, ele destrói o ser humano e existem muitas consequências. E seguir Jesus realmente há um preço. Há um preço para seguir a Jesus. Talvez você se encontra nesta decisão se serve a Jesus ou não, se abre mão do pecado ou não. Talvez você se encontre assim. A palavra de Deus nos aconselha a nós abrirmos mão, que é o mais melhor, para servirmos a Jesus. É nós deixarmos o pecado e assim podemos confiar cada dia mais no Senhor. Nós lemos do verso 18 ao verso 22 do livro de Mateus, pessoas que queriam até seguir a Jesus. Veja que o primeiro, um escriba, ele disse: eu quero seguir ao Senhor. Ele foi bem sincero. Aonde o Senhor for, eu seguirei. E aí Jesus disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem tem onde reclinar a cabeça. Jesus, ele foi realmente sincero em falar para aquele homem. Talvez esse escriba aqui, ele queria tirar vantagem de alguma coisa, devido a Jesus ser sempre rodeado por pessoas, Jesus ser cuidado pelas pessoas, milagres que acontecia. Ele chegou e disse: eu seguirei aonde o Senhor for. E aí Jesus, sabendo o coração daquele homem, disse: as raposas têm o seu lugar, as aves do céu têm o seu lugar, eu não tenho um lugar apropriado para ficar. Porque Jesus, ele era de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Talvez esse escriba aqui queria conforto. Jesus disse: andar comigo não vai ter conforto. Não vai ter, às vezes, um lugar, às vezes, para dormir. Porque Jesus, ele ficava assim,
andando de um lugar para outro, de cidade para cidade. E aí, no verso 21, um dos seus discípulos, ele disse: segue-me. Jesus, ele estava chamando um dos seus discípulos: me segue. E ele disse: deixa primeiro eu enterrar meu pai, e aí sim depois eu te seguirei. Jesus disse: se tu quer me seguir, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu vem e me segue. Mas já que ele queria primeiro enterrar o seu pai, para depois seguir a Jesus. Sabe qual era o problema desse discípulo? O seu pai não estava morto. Só que se ele passasse a seguir a Jesus naquele momento ali, ele ia perder o direito de ficar com uma herança. Então ele pensou: eu segui agora Jesus, saí de casa, meu pai está vivo ainda, ele vai morrer, e se eu sair de casa eu vou perder a herança. Então ele disse: eu não vou sair agora, eu vou primeiro deixar ele morrer, depois que ele morrer eu vou ficar com toda a herança, aí sim eu vou seguir a Jesus. E desta maneira se encontra muitas pessoas esperando às vezes momentos ou oportunidades que nunca vão chegar. Tem jovem que diz assim: não, vou curtir mais um pouco a minha vida. Quando passar esse período que eu estou vivendo, ainda a minha juventude, aí eu vou assim, quando a idade chega mais, aí eu vou servir ao Senhor. Outro diz: não, eu vou viver mais um pouco, aproveitar mais um pouco, curtir mais um pouco, e aí eu vou depois seguir ao Senhor. Às vezes não pode dar tempo, às vezes pode ser tarde demais. O ser humano precisa dar ouvido à voz do Espírito Santo. Quando Jesus fala, porque Jesus, através do Espírito Santo, ele vai só tocar o nosso coração. É nós que tomamos as decisões. E quantas pessoas Jesus tem chamado? Quantas pessoas Jesus tem tocado no coração para servir a Ele, e as pessoas têm endurecido o coração? Tem alguma desculpa para dizer como foi esse discípulo? Não, depois que eu enterrar meu pai, eu vou seguir ao Senhor. Depois que ficar com uma herança, eu vou seguir ao Senhor. Se o Senhor está chamando hoje, porque já chegou já há muitos anos o tempo da salvação. É o dia de o ser humano, e cada dia que o ser humano tem oportunidade, é o dia de salvação. Não, eu não posso deixar para outros dias, não posso deixar para amanhã. É agora, é hoje, é o momento da salvação. Jesus já pagou o preço já, ele já sofreu. O que ele tinha para fazer, ele já fez. É nós que temos que tomar as decisões agora. E aí, esse discípulo, ele abriu mão e não seguiu a Jesus. Ele preferiu ficar com o seu pai, esperar o seu pai morrer, ficar com toda a herança, de que seguir a Jesus naquele momento. Também em Lucas capítulo 9, do verso 57 ao 62, que fala a mesma história, fala também de outro. O outro disse: eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir os que estão em minha casa. Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mas outro, que queria também seguir a Jesus, mas aí disse: primeiro eu tenho que ir na minha casa, tenho que despedir a minha família, e aí sim depois eu vou seguir o Senhor.
E aí vem a família, os amigos, os entes queridos. O Senhor se preocupou com a sua família. Não, eu vou despedir aqueles que eu amo, daqueles que eu gosto. Eu vou despedir da minha família. E aí tem pessoas que falam, não, é porque sou muito chegado com meu amigo. E aí, servir o Senhor agora não vai dar certo. É a minha família que não vai gostar. É o meu parceiro que não vai gostar. E aí muitos ficam nesse pensamento sem decisões. Quando Jesus chama, Ele está chamando você. Ele está chamando você. Quando através do Espírito Santo Jesus toca no coração do ser humano, para você não se arrepender, aceitar Jesus, é você que Ele está chamando. Não espere para você tomar uma decisão com Jesus, preocupado com outras pessoas, se as pessoas vão gostar ou não, se o seu parceiro vai gostar ou não. Se Jesus está te chamando, obedeça a voz do Espírito Santo, aceite a Ele. Aceite a Ele, não faça como esse homem, não. Eu seguirei o Senhor, mas deixa eu ir lá na minha casa. Eu preciso despedir lá, ter um momento lá com a minha família, despedir deles, abraçar ele e dizer, eu vou agora seguir o Senhor. Não, Jesus estava chamando ele naquele momento. E aí ele queria uma despedida. Ele queria ir até a sua família e despedir da sua família. E aí, mais outro, que perdeu a oportunidade de seguir o Senhor. Quantas oportunidades você já tem perdido? Quantas oportunidades Jesus já tem te dado? E você ainda continua sem tomar decisões. Sem abrir mão do pecado. E aí não tem aceitado a Jesus ainda. Aproveite as oportunidades. Porque Jesus, Ele pode fechar esta oportunidade. Aproveite a oportunidade da salvação. Quando Jesus fala ao teu coração, através do Espírito Santo. Jesus quer salvar o ser humano. Mas para isso o ser humano precisa tomar decisões. Não faça como essas pessoas, o escriba, um dos seus discípulos, e outro que chegou até Jesus. E aí, Jesus queria que ele viesse tomar decisões. E era um preço realmente. É um preço. Para seguir Jesus há um alto preço. O ser humano realmente, ele abre mão de muitas coisas. Ele abre mão dos seus desejos. Ele abre mão do pecado. De coisas que às vezes até ele gosta. Só para seguir Jesus, mas vale a pena. Vale a pena nós abrirmos mão de qualquer coisa para seguirmos Jesus. Aproveite a oportunidade da salvação. Jesus, Ele quer nos salvar. Que Deus continue nos abençoando. Deus continue falando mais ao nosso coração. Jesus, Ele quer te salvar. Aproveite você entregar a sua vida a Ele. E aí, abre mão do pecado para servir ao Senhor. Deus nos abençoe cada dia mais. Fique todos na paz.